Eu tinha comprado uma poltrona em um antiquário. Eu estava fazendo as minhas coisas quando percebi que ela estava falando com alguém. Eu achei estranho e perguntei: Filha, você está conversando com quem? Ela apontou para a poltrona e falou: Com o moço. Eu olhei para a poltrona e não tinha ninguém sentado. Boa noite, galerinha do Trechos. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos ótimos. Galerinha, hoje eu vim contar um relato incrível. Esse relato realmente me deixou assim arrepiado. Agora conta pra mim, gente. Aí onde vocês estão tá fazendo muito frio? Conta aí pra gente aí nos comentários como que tá esse inverno aí de onde vocês estão nos assistindo. Bora pro relato? Boa noite, pessoal do Trechos de Mistério. Eu acompanho o canal de vocês já faz um tempo e resolvi mandar um relato que aconteceu comigo e com a minha filha. Na época, ela tinha 6 anos. Gente, esse aqui, ó, esse aqui é o Thor. Ele veio gravar relato comigo, tá? Ele merece uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. O que vocês acham, né? Então, esse é o Thor, nosso gatão lindo, modelo maravilhoso. Minha filha também nunca teve amigo imaginário, nunca teve costume de ficar conversando sozinha ou inventando que tinha alguém com ela. Mas, depois que eu comprei uma poltrona antiga, as coisas começaram. Eu tinha comprado uma poltrona em um antiquário e colocado na sala. Não aconteceu nada no primeiro dia, nem no segundo. Depois de mais ou menos uns 15 dias, minha filha começou a conversar com alguém. Eu estava em casa e ela estava brincando na sala. Eu estava fazendo as minhas coisas quando percebi que ela estava falando com alguém. Eu achei estranho e perguntei: Filha, você está conversando com quem? Ela apontou para a poltrona e falou: Com o moço. Eu olhei para a poltrona e não tinha ninguém sentado. Aí eu perguntei: Que moço? E ela falou: O moço que está sentado ali. Eu olhei de novo e, para mim, a poltrona estava vazia. Na hora, passou pela minha cabeça que ela podia estar imaginando alguma coisa. Criança é criança, né? Às vezes inventa histórias, cria personagens. Gente, isso é verdade, né? Às vezes a criança tem um amigo imaginário. Conta aqui pra mim nos comentários. Vocês aí de casa, já tiveram um amigo imaginário? Se sim, conta pra gente o nome dele. Mas depois eu percebi que não era isso. Ela começou a conversar com aquele homem todos os dias. Às vezes eu passava pela sala e ela estava sentada no chão, de frente para a poltrona, conversando. E eu perguntava: O que você está fazendo? E ela falava: Estou conversando com o moço. Eu perguntava o que ele estava falando e ela respondia: Nada, ele não fala. E aí eu perguntava: Então você está conversando com ele como? E ela falava: Eu falo e ele fica me ouvindo. Isso começou a me deixar muito incomodada, porque ela falava daquele homem como se ele realmente estivesse ali. E eu conheço a minha filha. Eu sabia que aquilo não era uma brincadeira normal dela. Depois de um tempo, ela começou a falar algumas coisas sobre aquele homem. Um dia ela falou: Mãe, ele não gosta quando você mexe na poltrona. E eu perguntei: Quem não gosta? E ela me respondeu: O moço. Eu perguntei: Por quê? E ela falou: Porque essa não é mais a casa dele. Eu fiquei olhando para ela sem entender e perguntei: Como assim, filha? Mas ela não explicou, só continuou falando com ele. Depois, em outro dia, ela me disse que o homem estava esperando alguém. E eu perguntei: Esperando quem? E ela me respondeu: A filha dele. Comecei a perguntar mais coisas sobre ele. Perguntei como ele era. Ela dizia que ele era velho. Eu perguntei como ele estava vestido, mas ela não sabia explicar muito bem. Aí eu perguntei: Você consegue ver o rosto dele? E ela falou: Não. E eu perguntei: Por quê? E ela respondeu: Ele não deixa. Isso me dava um arrepio, porque ela não falava com medo. Para ela, aquele homem estava ali e era uma coisa normal. Eu comecei a lembrar
que a poltrona tinha chegado na nossa casa fazia pouco tempo. A gente já morava ali há anos. E minha filha nunca tinha falado com ninguém que não existia. Nunca tinha tido amigo imaginário e nunca tinha feito nada parecido. Mas, depois que aquela poltrona chegou, então eu comecei a pensar que talvez tivesse alguma coisa relacionada ao móvel. Eu tinha comprado a poltrona em um antiquário. Resolvi voltar lá e perguntar se o dono sabia de onde tinha vindo. Ele se lembrava da poltrona. Disse que ela tinha pertencido a um senhor idoso e que aquele homem tinha morrido. Até aí eu já fiquei um pouco incomodada, mas o que realmente me deixou arrepiada foi quando ele falou que o homem tinha uma filha. E pelo que ele sabia, essa filha não tinha conseguido se despedir do pai antes de ele morrer. Na hora, eu lembrei da minha filha falando que o homem estava esperando a filha dele. Eu voltei para casa com aquilo na cabeça. Quando cheguei, minha filha estava sentada no chão em frente à poltrona. Eu perguntei: Você está conversando com o moço? E ela disse: Ele não está mais esperando a filha dela. Eu perguntei: Então ele foi embora? Ela respondeu: Não. Então eu perguntei: Então ele está esperando quem? Ela apontou para a poltrona e falou: Outra pessoa. Eu já comecei a ficar nervosa. Perguntei: Quem? E ela olhou para mim e falou: Você. Eu não consigo explicar o que eu senti na hora. Eu fiquei com muito medo. Depois disso, eu não deixei mais minha filha ficar sozinha naquela sala. E pouco tempo depois, tirei a poltrona de casa. Eu acredito que a minha filha realmente estava vendo aquele homem. No começo, eu até pensei que ela pudesse estar imaginando alguma coisa, mas conforme as coisas foram acontecendo, eu fui percebendo que não era uma brincadeira. Até hoje eu lembro disso e fico arrepiada. Eu só espero que, depois que a poltrona saiu daqui, ele tenha ido embora junto. Obrigada por lerem o meu relato. Um beijo para todo mundo do Trechos. Beijo, minha linda, tudo bem? Ai, menina, que relato, hein? Nossa, olha, fiquei arrepiada, de verdade. E aí, o que que vocês acham? Vocês acham que pode ter sido imaginação? Pode realmente ter sido o espírito desse senhor que estava lá? E conta pra gente aqui nos comentários. Esse foi o relato da nossa seguidora. Ela pediu para não ser identificada, então nós, equipe do Trechos, respeitando muito isso. Beijo, galerinha!